Meu coração carnavalesco não foi mais que um adereço teve um 10. Nananana, mas perdeu em harmonia. Sei que atravessei um mar de alegorias. Desclassifiquei o amor de tantas alegrias. Agora eu sei, desfilei sobre aplausos da ilusão. E hoje tem esse samba de amor no coração. Nas cinzas pude, na apuração perdi você, eu vacilei. Ou quem é que foi o vacilão? Salve, gente minha. Recebi um e-mail aqui no desenvolvimento do auto-amor. O assunto é quando a gente entra no modo overanalítico do cérebro de um relacionamento que terminou, um relacionamento tóxico, um relacionamento com pessoas disfuncionais. E eu recebi um e-mail a propósito disso e quero encorajar vocês a lidar com essa necessidade do cérebro, que de verdade fica analisando por algumas razões, não muito simpáticas. Mas primeiro porque o cérebro não é feito para a nossa felicidade, ele é feito para a nossa sobrevivência. Então você fica indo de volta nas bilhetes de WhatsApp, você fica de volta nos e-mails e naquilo que foi dito, no que aconteceu. E se nós estamos falando de uma relação disfuncional com uma pessoa tóxica, invalidadora, manipuladora e que faz o gaslighting, né? Aquela luz que pisca no filme e ele convence a mulher que ela está ficando doida, né? O gaslighting é atribuir a você a culpa de algo que, na verdade, a pessoa está fazendo. Você tem uma queixa legítima, existem evidências, existe uma necessidade de poder falar sobre aquilo e aquela coisa de, olha, você está exagerando, você é ciumento patológico, você é ciumenta patológica, e quando, na verdade, você está lidando com fatos e tentando legitimamente manter um relacionamento funcional ou funcionando. Aqui me escreve a Natasha, que eu vou chamar de Natasha, mudando de país, já pedindo desculpas, agradecendo. Ela tem 33 anos, é brasileira, atualmente morando num país da Europa. E saindo de uma relação de 3 anos, se sentindo destruída a um ponto de não saber mais quem ela é e ter medo de si mesma. Veja que coisa forte, né? Como essas relações destrutivas podem deixar alguém não saber mais quem eu sou e ter medo de mim mesmo. Morava em São Paulo, estava num momento bem frágil emocionalmente, trabalhando muito. Ela é produtora de eventos, se sentindo sozinha e conheceu este europeu numa festa. Foi como amor à primeira vista. Tadá! Coraçõezinhos. Pois é. Desde então não se separaram mais. Um relacionamento naquele momento tão obscuro para mim foi um alento. 2 meses depois, ele se abriu para mim dizendo que tinha um diagnóstico de depressão e se tratava através de terapia. Me dizia ser bem frágil e muito sensível, o que me deixou mais apaixonada ainda. Achei fofo o cara se abrir sobre suas fraquezas sentimentais. Leio um post hoje que eu andei rodando por aí, da Lisa Romano, que eu traduzi e adaptei, sobre narcisista vulnerável, que normalmente é a pessoa mais quebrada entre nós e com depressão e com dificuldades, que não consegue ter accountability, não consegue se responsabilizar e vai fazer tratamento passivo-agressivo, tratamento de silêncio, não é? Ficar muito enraivecido se você fizer uma confrontação de responsabilidade. Olha, você está fazendo uma triangulação, você está fazendo um tratamento de silêncio, você está debochando. Coisas desse tipo fazem essas pessoas ficarem realmente muito raivosas e te acusarem de persecutório ou de persecutória, de injusto, de ciumento patológico e outras coisas. Bom, esse fofo que expunha suas fraquezas e a sua depressão deixava claro que o que mais admirava nela era a autoestima dela, o fato de ela estar sempre para cima, up, e que aquilo dava uma força muito grande. Paralelo a isso, ele sempre foi uma pessoa muito preocupada em agradar os amigos, em saber que as pessoas que gostavam dele, muitas vezes chegou a chorar porque se achava burro e desinteressante. Então também no narcisismo, gente minha, também no narcisismo vulnerável, a pessoa se penaliza porque ela é triste, ela é desinteressante, ela se sente fraca, e tudo gira em torno dela, né, os sentimentos depressivos e de dificuldade dela.
O tempo foi passando e algumas coisas começaram a acontecer, começando por um dia em que, acidentalmente, vi seu Facebook aberto. Ele enviava mensagens para várias meninas, com muitos elogios. Com uma delas, ele conversava frequentemente e aquilo acabou comigo. Como sou explosiva, acabamos tendo uma briga horrível, pois fui acusada de invadir sua privacidade. É verdade, meninas e meninos, não pode mexer no Facebook, abrir a carteira, olhar o celular, né? O problema é que quando você está lidando com um narcisista encoberto, ou vulnerável, ou aberto, ou com uma pessoa desregulada, ou meramente com um invalidador, alguém tóxico que mente, rouba e trai de alguma maneira, você começa a desenvolver uma desconfiança e uma necessidade de dizer, não, pera, tem alguma coisa errada e eu preciso ver o que é. É um elemento ético delicado que eu tenho para mim. Não mexo numa carteira, não mexo num Facebook, não mexo em coisa nenhuma, mas às vezes largou o Facebook aberto, aparece na sua cara. Já vi histórias e já aconteceu de aquilo ser até uma pessoa da família que encontra. E que constrangimento, né? Aí está aquilo tudo lá. De certa forma, essa explosão que fez ele acusá-la de invadir a sua privacidade, que ele disse que era inadmissível, os gritos dela e o estado alterado, pois cresceu em um ambiente onde os pais discutiam bastante, e isso foi traumático para ele. Essa coisa gerou uma abertura do assunto que aqui nós estamos tratando hoje. Ela diz, tomei aquilo como verdade e me calei. Tomei um gelo de uma semana que só foi quebrado porque fui atrás pedindo perdão. Olha o gaslighting. Então você pega uma coisa no pulo, uma coisa que não está combinada, uma coisa que não é certa e você vai atrás pedindo perdão. Enfim, desde o primeiro episódio me tornei uma neurótica, sempre tentando vasculhar suas coisas e achar eventuais deslizes. E encontrava. Então, gente, minha assim, encontrou o primeiro, padá. Recua, vai se fortalecer e vai olhar que você está vendo o que você está vendo. Enlouquecia, o ciclo se repetia. Então ela achava eventuais deslizes, encontrava, enlouquecia, o ciclo se repetia, com o adicional dele, acusá-la de estar se tornando alguém desinteressante e monótona sexualmente. Aí começa uma invalidação esquisita, daí teve a gota d'água no final do ano de 2015. Ele ia diariamente a uma biblioteca em São Paulo estudar para um exame e chegava todos os dias consumido e exausto. Descobri no WhatsApp dele que ele havia deixado um bilhete para uma menina que achou bonita na biblioteca e desde então eles conversavam todo dia. Com 1000 galanteios da parte dele, óbvio. Nesse dia surtei e quase nos agredimos fisicamente. Tivemos uma briga terrível, monstruosa, que culminou com ele ligando para a terapeuta, dizendo que estava surtando porque eu não sabia lidar com a depressão dele e aquilo estava o matando. Agora escuta isso, gente minha. Ela pediu para conversar comigo e me explicou que ele se comportava dessa forma para aumentar sua autoestima, que isso fazia parte da doença e tal. Vocês, pelo amor de Deus, escolham terapeutas que entendam o que é cluster B, o que é desordem de personalidade, quais são as dinâmicas que um sobrevivente tem que passar e quais são os elementos. O Sam Vaknin me disse recentemente, agora no primeiro semestre de 2017, que se você não é inoculado com a dinâmica e o vírus de uma desordem de personalidade com alguém, ou do invalidador, uma relação muito tóxica, você não entende, fica se discutindo. Às vezes, então, quando vai para a psicanálise do objeto, do sacapãs que vem para cá, vai para lá, parece que todas as terapias são a mesma. Tem coisas lindíssimas culturais na psicanálise, na antroposofia, ou na minha área, que é da física quântica, da neurologia comportamental, da reprogramação, né, da programação da linguística, de padrões emocionais, mas o ponto é que se você não entende do que é feito isso, você pode piorar a vida de um sobrevivente, de uma vítima de um jogo como esse. Que claro que a pessoa vai ficar... Bom, aí a terapeuta diz para ela que isso fazia parte da doença e tal. E que para ele se sentir melhor, isso fazia parte da doença dele. Depois disso, me senti mais culpada ainda. Como não pude perceber que o amor da minha vida sofria tanto com sua doença? Enfim, depois desse episódio, ele voltou para
Europa de férias e retornou 2 meses depois me pedindo desculpas e muito disposto a tentar novamente, dessa vez no país dele. Claro que eu disse sim e depois de tudo começamos a preparar para a mudança. Fizemos uma união estável, me demiti, vendemos toda a nossa mobília e em maio de 2016 ele se mudou antes de mim para que tudo estivesse nos eixos, para que quando eu chegasse em agosto de 2016 estivesse tudo certo. Ficasse um tempo ainda hospedados na família dele, na casa dele, já que a dificuldade para se alugar um imóvel nesse lugar da Europa era enorme. E ao mesmo tempo ela estava em um emprego novo, em algo que ele estava no emprego novo, em algo que ele realmente sentia prazer. Aquilo a animou muito. Ela achava que finalmente a vida deles estava entrando nos eixos. Largou tudo, se demitiu, mudou para o país do cara, para a casa dos pais do cara. Mesmo feliz, recebia mensagens diárias dele do trabalho dizendo que se sentia meio perseguido pelas pessoas e achava que ninguém gostava muito dele. Em palavras, sempre tentei fazê-lo acreditar que ele era um cara agradável, e é mesmo. Acho que é impossível alguém achá-lo chato ou desinteressante. Mas enfim, com o passar das semanas, nossas discussões só aumentavam. Ora por meu ciúme, ora por ele me achar sempre triste ou de mau humor. Quando você está perto de um abusador, não existe auto-amor, a pessoa vai ficando de mau humor. E a acusação de que você está de mau humor porque falta alguma coisa, porque tem um negócio no ar, porque não tem accountability, porque a pessoa não paga as contas, ou porque ela fica vaga, ou porque ela triangula, te compara, ou porque ela fica em silêncio. Esses jogos das relações tóxicas, eles vão deixando mesmo a pessoa de mau humor. E aí ela começa a ser acusada de que ela está sempre de mau humor, o problema é ela. Estava em um momento de adaptação, aprendendo um novo idioma e no meu primeiro inverno europeu. Em uma dessas suas reivindicações, eu explodi e falei que ele era um grosso e estúpido. Ficamos quase 2 semanas sem nos falar e um dia, mais precisamente 4 meses depois da minha chegada na Europa, ele terminou comigo dizendo que não queria mais, que eu nunca estava feliz e ele tinha o direito de ser feliz. Trocando WhatsApp com muitas moças e mandando bilhetinho na biblioteca para moça bonita. Na semana do término, ele havia alugado o AP que íamos morar. E simplesmente foi para lá e eu fiquei com os pais dele. Toda essa situação foi humilhante para mim e depois de muita discussão decidimos morar no mesmo apartamento até o final de maio, quando terminaria o meu curso do idioma do país europeu que ela está. Natasha, assim feito, disse que foi a pior decisão tomada, é claro. Ela disse, ele me dizia querer tentar de novo, mas nesse tempo continuou com suas investidas em outras e eu sempre descobrindo. Como agravante, eu saí com um cara uma noite e ele também descobriu, vasculhando minhas redes. Uma relação de confiança, né? Um espetáculo. Desde então, me jogou isso na cara e tudo que era doentio entre nós só piorou. Não tivemos uma semana sem brigarmos e trocamos acusações. Eu o acusava de ter me descartado, o culpava de ter largado toda a minha estabilidade para apostar nessa história com ele. Por outro lado, ele me dizia que eu queria responsabilizá-lo pela minha vida e que se nesses 4 meses eu não tivesse sido uma ciumenta controladora, teríamos voltado às boas. Ou seja, se você tivesse engolido todos os sapos e fingido de morte, se congelado, aí então estaria tudo bem e nós estaríamos nas boas. Enfim, conforme combinado em 30 de maio, saí do apartamento, estou num outro país europeu, onde fico até meados de julho antes de retornar ao Brasil. Sei que ele conheceu uma menina na última semana em que ainda estávamos morando juntos e disse para ele que achava triste ele paquerar uma menina na última semana em que estava lá, já que ele mesmo dizia estar triste da nossa história terminar tão mal. Acho que 30 minutos depois de eu ter saído, eles viraram amigos no Facebook. Eu, na minha loucura incontrolável, fui perguntar para ele e recebi a resposta que aquilo era um teste, para que ele percebesse o quanto eu estava neurótica e o perseguia. Passamos acho que 3 dias discutindo por mensagens, trocando acusações e ele me disse que daquele jeito era melhor eu nem conversarmos mais. Durante todo esse tempo expliquei que tinha muita mágoa a forma como terminamos e que em tão pouco tempo da minha chegada aqui. Ele me disse ser rancorosa e se surpreende com o fato de não conseguirmos ter uma relação cordial, que eu sou vingativa querendo roubar seus amigos, alguns deles que eles conheceram, que ela conheceu ainda no Brasil. Sei que ele comentou com algumas pessoas que se sentia triste que eu ia embora sem nós encerrarmos a história de uma forma cordial e amigável. Nessas horas, vamos vendo a loucurinha codependente, porque é nessa que nós vamos atuar hoje.
Nessas horas me pergunto se ele é um bom ator ou se possui sentimentos genuínos. Não é meio da nossa conta, a gente começa a entrar nessa autópsia exagerada que não termina nunca. Será que o outro tem sentimento genuíno? Será que ele gostou? Será que ele está sofrendo? Será que ele se importa comigo, né? Me sinto mal com tudo isso, tenho medo. Ele tem um ótimo discurso de pessoa carente e injustiçada, narcisista, vulnerável. Temo que essas pessoas que significam muito para mim nessa temporada acreditem em alguma coisa que talvez ele possa dizer e me achem uma farsa. O que os outros vão pensar de nós, a verdade é filha do tempo, não da autoridade. Mas um dia cheguei a comentar com um amigo em comum que ele nunca gostou de mim. E essa pessoa me disse, não diga isso. No início do namoro ele conversou muito comigo sobre você, como estava apaixonado e queria te fazer feliz, etc. Então a gente quer um atestado de garantia de que a gente foi amada, de que a gente foi amado, de que aquela pessoa se importa. Na verdade a gente quer que a gente valha, que a gente baste, que a gente signifique alguma coisa, que alguém se importe conosco. E o cérebro fica procurando as razões pelas quais e vasculhando mesmo antes, durante e depois. Aí ela me diz, vou começar por aqui, temo eu ser a narcisista, a obsessiva, que destruiu tudo. Ao mesmo tempo, com medo de voltar para o Brasil e não conseguir retomar minha vida, minha profissão, que sempre foi tão importante para mim. Ela se desculpa pelo texto enorme, agradece, parabeniza pelo trabalho. Então, Natasha, temo eu ser a narcisista, a obsessiva que destruiu tudo. A minha primeira fala é, tá doida? Vamos enxergar, tem duas verdades muito difíceis a respeito de um relacionamento com uma pessoa tóxica dessa. A primeira é que essa pessoa era uma mala. A gente não pode enxergar a pessoa pelo que ela é. A gente fantasiou, a gente projetou os nossos valores, né? Então, uma coisa que eu tenho que tomar cuidado a vida inteira, até hoje, é não projetar os meus valores naquele que está na minha frente e enxergar as pessoas no trabalho, especialmente na relação afetiva. Natasha, tá doida? Você que é narcisista? Veja, alguém que tem uma depressão permanente, que triangula com a própria terapeuta, faz a terapeuta te ligar e dizer, olha, ele está saindo com outras e mandando bilhetes e agindo dessa forma que um jerk, né, de um cafajeste, de um canalha, que não precisa nem ter diagnóstico psiquiátrico, porque ele está deprimido. E isso ajuda ele a se sentir melhor sobre si mesmo. Eu também adoraria me sentir melhor sobre mim mesma, sair com os moços, gastar o dinheiro todo do meu marido. Não é bacana, né? Aí eu dizer, mas é porque para melhorar a minha depressão. Então se justifica, triangula com uma terapeuta, né? Mantém permanente estado de descompromisso, a pessoa não cuida do vínculo. E você põe a dúvida em si, mas é claro, porque o gaslighting é isso, a culpa é sua, você é ciumenta. Então você tem uma queixa legítima, a pessoa não joga junto, não protege o vínculo, e você que é a maluca, que tal? Né? Nós trocamos alguns e-mails, eu vi que ela estava em trânsito, meio que voltando para o Brasil, numa situação bastante vulnerável, ela trocou de casa e tudo, e eu digo, olha, tá doida, o problema não é seu. Qualquer homem ou mulher que fossem submetidos a essa inconsistência, mentira, triangulação e tudo mais que você descreve, com esses pleitos legítimos, teriam a reação que você teve. Então é preciso fazer um caminho possível para se erguer, primeiro se acalmar, conversar com a tua criança interna, né? E assegurar o seu coração e a sua vida e saber que seu cérebro está tentando te proteger quando você fica tentando achar, será que fui eu que errei? Né? E deixar de se focar no que pensaram de você. A verdade sempre vem à tona, né? E o fato da descrição que ela traz aponta um crápula, um cara antiético, que puxa o tapete do outro ser humano e deixa sem saída digna. Quer dizer, mandar ele embora antes de mudar para o apartamento deles, no país dele. Nem precisa ser gente boa ou equilibrada, isso não se faz, Natasha. Isso que ele fez não se faz. Você pode ter que terminar uma relação e às vezes a gente tem que se afastar de pessoas que a gente ama muito porque a gente tem valores diferentes ou por outras razões. Mas numa situação como essa, eu tenho várias recomendações. Primeiro, começar a fazer um esforço consciente, embora possa parecer cedo, para você olhar a pessoa pelo que ela é. E não ser fracote psicologicamente, porque isso aqui é uma guerra. É autoamor versus desamor. O que você vai escolher? Numa guerra,
um dos dois morre. Ou então fica conflito da infecção, né? Então, autoamor versus desamor. Não use uma técnica psicológica ou um processo de autoamor ou de autoajuda ou de e não dá certo e já desiste e volta-se contra você. Não. Você tem que trabalhar no autoamor e, de uma forma consciente, olhar. Lembre-se do que eles fazem, não do que eles dizem. Não o que ele escreveu no WhatsApp, que vocês que gostam de WhatsApp, ou que ele disse, ou aquela declaração. Ou que o amigo dele disse o quanto ele era apaixonado e se importava com você. É o que ele fez. Ora, pois, uma pessoa que termina porque você está insatisfeita, e você está insatisfeita por razões legítimas, né? Então, é preciso que a gente consiga fazer os dedinhos ao contrário. Cada coisa horrorosa que aconteceu, aperta um dedo no seu ombro, na sua perna, na mesa, aperta o dedinho, aperta outro dedo, outro, e cada um, nossa, o dia que ele fez isso, o dia que ele mandou um bilhete, aquela cara de pau que ele fez, o dia que ele usou, e você faz os dedinhos ao contrário para tomar contato com a realidade. Agora, é preciso se discernir, porque a gente, quando fica manipulada, ignora um quadro de desordem, a gente fica achando que a gente é que não merece, ou que a gente não é interessante, quer se comparar com a outra pessoa, que a pessoa vai ficar para dar. Volte-se para reconhecer quem você é, né? E não empreste seus valores e compreensão para salvar um cabra desse. Nesses dedinhos ao contrário, você vai ver coisas como esse gaslight. Você que é ciumenta, ainda doença da terapeuta triangulada, justificando essas coisas, essa mentiraiada toda. A doença permite isso? De novo, devagar vai tomando contato com que a coisa foi pelo que foi e discirna-se da conduta dele. Essa conduta dele é lamentável e a gente não quer olhar isso porque é muito doloroso. Então você não fuja da dor, sinta essa dor, chora essa dor, perdeu o playboy, perdeu o playgirl. Mas, assim que puder, prepare-se para entrar em contato zero, não olhar Facebook, não olhar coisa nenhuma, né? E, sim, a pessoa pode ter te amado, pode ter se envolvido, mas também deu mole na biblioteca, também trocou bilhetinho, também te botou para fora e você merece mais. Então, você merece mais é uma coisa bonita da gente falar. Mas uma pessoa que se relaciona narcisisticamente, não doa nada, energeticamente acaba sendo vampira. Mesmo que o dinheiro pague as coisas, o passeio, é a pior forma de tortura, porque a pessoa não tem responsabilidade, sente raiva de ser exigida com ou sem conflitos, né? E tem a coisa final que aparece nessa retirada inaceitável. É um indicador de narcisismo maligno, um descarte cruel, pois os fracos são cruéis. Mas você não vai ser cruel com você. Então seja gentil com você, porém firme. Entenda que seu cérebro trabalha para salvar a sua vida e essa tentativa, nós estamos tentando analisar para cá, o que foi, será que fui eu, será que foi ele, que o outro falou, será que alguém vai me dar uma pista? E aí você fica procurando mais um fóssil, chega uma hora, não tem mais o que analisar. Está feito, e é uma meleca, e eu sinto muito. Então é importante você validar os seus próprios pleitos legítimos na vida. E se validar suas necessidades. É uma técnica baixa dizer que você não faz o que qualquer um vê você fazendo. A sua depressão se chama mentir, negar e culpabilizar os outros por ela, a depressão, que é uma psicopatia plena. Então você tem que dizer, meu caro, aqui não cola. Eu me deixei atingir assumindo tola culpas por coisas que você sabe. 10 de cada 10 pessoas viveram e viverão com você na sua conduta falha e desonesta emocionalmente. Mude de terapeuta, fale para ele, mude de terapeuta e me perdoe.
Perdoarei você porque só por isso aprendi uma lição valiosa. Quem tem problemas de caráter pode disfarçar simpatia, usar sexo, passeios como máscaras, mas um ser fraco será cruel. E nem você, nem esses como você me enganam mais. Meu amor foi sincero, a minha dor também. Eu não merecia ser humilhada no seu território. Mas Deus acerta as contas com você. Eu mereço o bem e dele não abro mão. Essa foi a minha resposta para Natasha. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Essa é a frase de Drummond. Fica com a dor, abre mão do sofrimento. Como? Abrindo mão do sofrimento. Conversa com você. Olha, o teu cérebro pode ficar com medo de você cair nisso de novo, não acreditar mais em homem nenhum, em mulher nenhuma, em pessoa nenhuma, não acreditar mais no amor. E você vai conversar com você e dizer, não, essa é uma situação desta pessoa, que usou toda uma sorte de coisas que eu precisava ouvir, mas que não tem consistência, não tem lastro, né? Então, eu abro mão do sofrimento, eu mereço o bom, o bem e o belo por mim mesma, no amor e carinho que me dedicam. Perdeu o Playboy é você, meu caro, você saberá que perdeu. Mas nunca mais quero sequer pensar nesse drama da sua vida. Eu não tenho sua mão com a minha, mas eu tenho mãos, as minhas próprias, e a Deus. A gravidade da situação pediu que eu respondesse essas coisas para ela, e aí ela me conta que foi olhar no Facebook, que viu coisas e ficou nesse questionamento que se tivesse sido histeria a fundo. Uma hora você tem que negociar com o seu cérebro e dizer, olha, nós não vamos mais cair nesse mesmo buraco, porque o cérebro gosta de razões, né? Por isso, por aquilo outro. Reconhecer os nossos próprios valores e não projetá-los nem emprestá-los é muito importante. Natasha, o seu boné está na sua cabeça, não está com esse moço. Nosso boné está com a gente. E sim, há pessoas consideradas e há pessoas que se entendem. Gente que nem entende a si mesmo, como é que vai te entender? Tem gente que nem se vê, como é que vai te ver? Esse moço não te viu. E quando você começou a dizer, opa, peraí, alto lá, você é ciumenta, você é neurótica, você está sempre triste, mas como é que dá para ficar feliz com uma pessoa que está o tempo inteiro te enganando, te desfazendo, te usando como uma fonte de segurança, mas cantando a mocinha da biblioteca? Você foi muito forte. E você não se culpe porque você não sabia o que você não sabia. Então, so sorry, agora uma hora acaba de fazer a autópsia dessa relação, é isso. Essa meleca que está aí. Então a gente fecha essa pasta, se fortalece o máximo que puder, se alimentando, bebendo água, fazendo os planos da sua vida e entrando em contato zero. Mas eu queria mandar um inbox para os amigos comuns, só entre os amigos comuns, contar a minha versão. A gente tem essa fantasia, né, de querer que as pessoas que conhecem não vão acreditar na mentira porque foi tanta sacanagem, tem que entender o meu lado. Sabe quem que tem que entender o seu lado, Natasha? Você e Deus. Talvez um amigo, 3 amigos, realmente que tenham disposição de ouvir, um terapeuta, gente como eu, gente como todas as tribos no Facebook, Cláudia Rick, em todas as tribos Alto Amor, é um grupo de apoio e superação em que a gente vai colocar vídeos, sim, para olhar o comportamento disfuncional de pessoas tóxicas, narcisistas e desreguladas, mas para olhar a nossa capacidade de conversar conosco, de lidar com o nosso cérebro e não ficar batendo palma para louco dançar. E não ficar nos culpando por um comportamento absolutamente hediondo. Ela me diz, me senti tão mal depois que eu li nossas mensagens, como que eu ainda gastei tempo com aquilo? Não se sinta, se perdoe por isso. É natural. Se saiu do seu emprego, largou o seu país, foi morar na casa dos pais do cara. O cara apronta isso tudo, te bota embora e você não vai querer olhar, peraí, o que aconteceu, onde está o óleo? É claro, a gente vira um detetive, o cérebro quer entender, fechar essa gestalt. Então se perdoe por ter precisado fazer isso. E respira que é grátis e começa a voltar. Você tem o meu carinho, eu estou vendo o que você está falando, eu estou te ouvindo. E a vocês que estão passando por essas relações, respira que é grátis, você tem que se reconstruir. Agora, nunca mais, nem ninguém como esse pode fazer isso com você, se você fizer bordas, fizer Alto Amor, Todo Amor. Procure os meus programas, quantumhouse.com/plataforma, tem sempre turma aberta. Tem o SOS lá no quantumhouse.com, você encontra aqui nos créditos, /plataforma, você encontra um curso que chama SOS, só esse já dá alguns padrões do narcisismo e as coisas que a gente precisa fazer para começar a se levantar. E depois tem coisas mais elevadas, o Sobreviver, Alto Amor, Todo Amor, que são 12 portais de resiliência, é um programa de 12 semanas mágico, absolutamente mágico.
Esse tem inscrições abertas, sempre tem uma turma, a cada 3, 4 meses tem uma turma nova, e tem a minha mentoria pessoal, eu ouço as histórias de vocês e a gente vai trabalhando. Como é que é o portal de se sentir bem obrigado? Como é que eu ponho bordas e limites? Como é que eu não caio no conto de vigário ou de vigaristas? E também como é que eu acesso um auto-amor e um auto-respeito que eu não aprendi, provavelmente, enquanto crescia, para eu estar mais forte no auto-amor, todo amor. Não é para ter auto-amor e desconfiança dos outros. A gente tem um crítico interno muito forte, mas às vezes a gente tem um crítico externo que fica muito poderoso. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente precisa ter discernimento, não julgamento e crítica. E ir para o amor, Natasha, brilhar seus olhos. É claro que você vai ter um emprego bom de volta no Brasil. É claro que você vai botar a sua energia que você usou para ficar cuidando dele e abandonando você, para cuidar de você, e as coisas vão funcionar. No contato zero, as pessoas falam: nossa, que alívio, ficou leve, ficou bom. Hoje alguém me ligou e falou: nossa, eu descobri que meu ex casou. Como que você descobriu isso? Você não está em contato zero? A ex-namorada dele estava em contato comigo. Então veja o que fazem as pessoas. Ela conseguiu se desvencilhar da relação, ficar em contato zero. Ela é Tuareg, que é um dos grupos de Auto Amor, Todo Amor, desse quantumhouse.com/plataforma. E aí ela começou a se sentir leve, voltou a trabalhar, e aí a ex-namorada, antes dela, liga para dizer: você viu, ele casou. Pronto, passou a prestar atenção de novo no outro e não mais em você. Desculpe, pessoas dramáticas, ou manipuladoras, ou vampiros energéticos, ou pessoas que não têm consideração por você, algumas não podem ou não conseguem por outras razões. Existe um discernimento, mas essas pessoas, você vai prestar atenção nelas, a sua vida vai começar a piorar. E você tem que ter disciplina e se pegar firme. Seja gentil consigo, mas seja firme. Para o amor, para a produtividade, para a alegria, para aqueles bons amigos, e para chorar e gastar esse luto, porque é um luto de a gente ter depositado uma energia e essa coisa ter ido parar onde foi parar. Vai se arrumar, vai estar tomando sol, viajando pela Europa, está para chegar no Brasil e começar uma vida nova, e não perca seu tempo querendo convencer os amigos comuns ou mostrar para as pessoas. Você tem que ter quem realmente te escute e te aceite como você é, com a dor que você tem, para você poder se refazer, e o seu bom também, porque um novo amor virá, Natasha, que vai gostar de você do seu jeito, como você é. E você não vai ser uma neurótica, nem uma manipuladora, uma controladora, se você não tiver com tralha de um cafajeste antiético. Veja, simples assim. Você vai estar à vontade, você é uma boa amiga, você é uma pessoa que joga junto, vocês viajaram juntos, fizeram tanta coisa legal, né? Pois é, isso também vai ficar válido, tá? Então, gaslighting, a culpa é sua? Não, negão, aqui não. Eu desejo toda a sorte, todo o amor, todo o sucesso para você. E vem fazer o SOS, ir para os cursos novos, para os 12 portais, para você de verdade se fortalecer. Está numa relação assim com alguém, começa a se fortalecer. Antes, olhar as suas características, os seus desejos, os seus valores, porque isso conta muito e é o que fortalece a gente para poder falar: agora eu posso fazer outro caminho. Às vezes a gente precisa sair. Acha que vale a pena? Há um vídeo meu, outros vídeos meus que podem fazer você refletir se vale a pena. 6 critérios para identificar um abusador, ou então Auto Amor, Todo Amor. Tem coisas para a gente pensar, não tem uma regra só. Mas essa história sua, Natasha, nem se culpe. Você precisa se refazer e não cair mais em conto de vigário, tá? Beijo, gente minha.